Boa tarde, Deus abençoe, graças a Deus. Iniciando aí uma nova semana, ainda o mês de maio, amém? Já declarando que seu mês de maio seja um mês abençoado, cheio do Espírito Santo, um mês de portas abertas, da graça de Deus derramada sobre você, sobre a tua casa, em nome de Jesus, amém? Hoje eu quero compartilhar uma palavra e o texto está lá em Efésios, capítulo 5. Mas antes, nós vamos orar. Nesse mês de maio, lá na igreja, nós vamos estar fazendo vários trabalhos com relação à família. Porque família é a estrutura da sociedade. E quando a família está em desequilíbrio, nada vai bem. Então, coloca um propósito no teu coração neste mês de maio de orar muito pela tua família, de pedir muito a cura, sabe? Pedir muito reconstrução, libertação, o poder de Deus na tua casa, em nome de Jesus. E esse é o nosso foco nesse mês de maio, amém? Então coloca a tua vida em dia, coloca a tua família na presença do Senhor. Busca a Deus em primeiro lugar e todas as outras coisas Ele vai acrescentar. Amém? Vamos orar? Coloca aí teu pensamento em Deus, peça para que Ele fale com você. Eu peço que Ele fale comigo, que Ele ministre a nossa vida, que Ele renove as nossas forças e que a nossa semana seja uma semana de grandes vitórias em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer muito por esta semana que se inicia, esse mês de maio. Queremos consagrar no teu altar este mês, a nossa vida, a nossa família. Pedimos que o Senhor derrame da tua graça, do poder do teu Espírito sobre nós. Nos dá força, nos dá saúde, nos dá sabedoria, nos dá entendimento. Abençoa cada vida, cada família, visita com o poder do teu Espírito, visita no trabalho, nos estudos, visita em casa, aonde quer que vá, Senhor, que o Senhor possa guardar, libertar, cobre-nos com teu sangue, Jesus, e nos ajuda, Pai. Nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém? Graças a Deus. Efésios, capítulo 5, eu vou ler do primeiro versículo ao 20. Preste atenção, depois você anote, leia novamente, eu sei que o Espírito Santo vai falar muito mais com você. Diz assim: vocês são filhos queridos de Deus. O apóstolo Paulo está escrevendo, está falando conosco hoje também. Vocês são filhos queridos de Deus e por isso devem ser como Ele. Em outras versões fala assim: sede imitadores de Deus. Que a vida de vocês seja dominada pelo amor, assim como Cristo nos amou e deu a sua vida por nós, como uma oferta de perfume agradável e como um sacrifício que agrada a Deus. Vocês fazem parte do povo de Deus, portanto, qualquer tipo de imoralidade sexual, indecência, cobiça, não podem ser nem mesmo assunto de conversa entre vocês. Não usem palavras indecentes, nem digam coisas tolas ou sujas, pois isso não convém a vocês. Pelo contrário, digam palavras de gratidão a Deus. Fiquem certos disto: jamais receberá uma parte no reino de Deus, de Cristo e de Deus, qualquer pessoa que seja imoral, indecente ou cobiçosa, pois a cobiça é um tipo de idolatria. Não deixem que ninguém engane vocês com conversas tolas, pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não obedecem a Ele. Portanto, não tenham nada a ver com esse tipo de gente. Antigamente, vocês viviam na escuridão antes de Cristo.
Mas agora que pertencem ao Senhor, vocês estão na luz. Por isso, vivam como pessoas que pertencem à luz. Pois a luz produz uma grande colheita de todo tipo de bondade, honestidade e verdade. Procurem descobrir quais são as coisas que agradam ao Senhor. Não participem das coisas sem valor que os outros fazem, coisas que pertencem à escuridão. Pelo contrário, tragam todas essas coisas para a luz, pois é vergonhoso até falar sobre o que essas pessoas fazem em segredo. E quando qualquer coisa é trazida para a luz, então a sua verdadeira natureza é revelada. Porque o que é claramente revelado se torna luz. É por isso que se diz: você que está dormindo, acorde. Levante-se da morte e Cristo o iluminará. Portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Não vivam como ignorantes, mas como sábios. Os dias em que vivemos são maus. Por isso, aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Não hajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito de Deus. Animem-se uns aos outros com salmos, hinos, canções espirituais. Cantem de todo o coração hinos e salmos ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, agradeçam sempre todas as coisas a Deus, o Pai. O apóstolo Paulo aqui, ele nos chama a ser imitadores de Deus. E o que significa ser imitador de Deus? Significa viver na luz. Você percebe no texto que a gente leu o quanto ele fala da luz. A luz, ela ilumina. A luz, ela traz à tona o que está escondido. E o apóstolo Paulo, ele fala claramente coisas, atitudes que não devem existir na nossa vida. Se você tem Jesus como seu Senhor e Salvador, você precisa se policiar. Verdade. Porque muitas vezes no dia a dia, na correria, às vezes nós acabamos tomando atitudes que são condenadas na palavra de Deus. E não adianta nós termos uma aparência de cristãos, irmos à igreja, se as nossas atitudes não são diferentes. Precisamos olhar para dentro de nós. Quando você lê em Gálatas, as obras da carne e os frutos do Espírito, você tem que olhar bem aquilo com bastante clareza e ver aonde você se encaixa ou aonde você está se encaixando. E naquilo que você precisa se posicionar, mudar a atitude, mudar o pensamento, não deixar coisas ficarem dentro do coração, você precisa se posicionar. E colocar aí uma linha, um limite e dizer: isso eu não faço mais, isso eu não falo mais, esse sentimento não domina mais o meu coração. O apóstolo Paulo, ele fala assim, olha, que nós, como povo de Deus, como aquele que tem Cristo, como aquele que declara que Jesus é o seu Senhor e Salvador, olha o que não pode ter na nossa vida: imoralidade sexual, indecência, cobiça, que é um tipo de idolatria, querer o que o outro tem. Então, palavras torpes ou palavras que não vai acrescentar nada, imoralidade, essas coisas não podem existir na nossa vida. E quando você lê em Gálatas, as obras da carne, você vê lá que é briga, confusão, divisão, maldade, malignidade, ciúmes, inveja, em nome de Jesus. Logo, a igreja de Cristo não estará mais aqui. Quando nós lemos o livro de Apocalipse,
nós vemos que os sinais estão aí. As guerras, rumores de guerras, aparente paz, fome, destruições, terremotos, perseguições. Vemos que tudo canaliza para um único poder, uma única religião. Tudo isso está na Bíblia. Então, a Bíblia fala que a igreja vai ser tirada da terra. São 7 anos. Alguns acreditam que a igreja vai estar no início, ou até a metade. Uns até acreditam que a igreja vai passar todo o tempo aqui. Eu não acredito assim. Eu acredito que logo no início Deus vai tirar a igreja, porque as coisas aqui vão ficar muito difíceis. Só que muitas vezes nós temos que ler essa palavra e olhar para dentro de nós, ver se não existe imoralidade sexual, indecência, cobiça, palavras ruins, palavras de maldição, a inveja, os ciúmes, briga. Por isso que Jesus Cristo, ele resumiu os 10 mandamentos em 2. Não significa que ele eliminou 8. Significa que nos 2 mandamentos estão os 8 inclusos e mais os 2. Ele diz: amará o teu Deus acima de todas as coisas. Só a ele prestará culto. Só Deus será o seu Deus. E o segundo é amará o teu próximo como a ti mesmo. Quando a gente ama a Deus acima de todas as coisas, você aprende a obedecer a Deus. E quando você ama, e nesse obedecer a Deus está tudo incluído. O respeito às pessoas, a bondade, a misericórdia, o perdão. E quando você vai para amar o teu próximo como a ti mesmo, é a mesma coisa. Então você vai perdoar, você vai andar mais uma milha, você vai ter paciência, vai ter misericórdia, você não vai julgar, você não vai apontar o dedo, você não vai sair reclamando. Porque você não quer isso para você. Você quer isso, você faz isso com você, então você não vai fazer para o próximo. Quem é o próximo? Quem estiver próximo. Ou até mesmo quem estiver mais longe. Qualquer pessoa. Então, às vezes, nós estamos envolvidos em rinchas, em brigas. Às vezes você nem fala, mas o sentimento está aqui dentro. E o apóstolo Paulo, ele é claro, ele diz assim, que essas pessoas que têm esse tipo de atitude, esse sentimento, não vão para o céu. Bonzinho não vai entrar no céu. Porque a própria palavra de Deus diz que ele olhou na terra e não achou um bom. Você só vai para os céus através de Jesus Cristo. É graça. Não é pelo que, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Não, não é. E aqui em Efésios ele fala isso. Se eu sou de Deus, eu tenho que andar na luz. E a luz me faz ser de Deus. Porque a luz não tem comunhão com as trevas. E diz mais, olha. Antigamente nós vivíamos na escuridão. Antes de Jesus. Mas agora nós pertencemos a Jesus. Então é para a gente viver como pessoas que pertencem à luz. Então o primeiro ponto é ser dominado pelo amor. O amor de misericórdia, o amor de perdoar. Pedro chegou para Jesus e falou, quantas vezes nós devemos perdoar? 70 vezes 7? E Jesus ensinou que não existe um limite. O tanto que nós somos perdoados por Deus, nós temos que perdoar. Quando nós não perdoamos, nós estamos exercendo um julgamento e um juízo. E nós não somos Deus para isso. Só existe um Deus.
Então, quando o apóstolo Paulo escreve aqui, ele fala, se você quer ser imitador de Deus, você tem que estar na luz. E o que é que mais marca em Deus? É o amor. Porque Deus, João 3,23, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho único, para que todo aquele que nele acreditar não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Em segundo lugar, seja transformado pelo Espírito de Deus. Tudo isso que Deus tira de nós, que era da escuridão, e começa a entrar dentro de nós a luz, é feito pelo Espírito Santo. A gente, na nossa força humana, não consegue. A gente precisa do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é a consciência bendita. Não vá por esse caminho. Não haja assim. Não tenha esse sentimento. Não fale desse jeito. Arranca do teu coração esse sentimento. É o Espírito Santo. Não é a nossa bondade humana. Então, seja transformado pelo Espírito Santo. Peça para o Espírito Santo todo dia. Espírito Santo, me ajuda. Me ajuda a não fazer mais isso. Me ajuda a eliminar as obras da carne da minha vida. Me ajuda a ter o fruto do Espírito, que é amor, paz, paciência, misericórdia. Me ajuda. Então é o Espírito Santo. Em terceiro, viva na luz e saia da escuridão. Sabe, não existe meio termo. Não existe em cima do muro. Ou você é da luz, ou você é da escuridão. Não bate. Não tem como andar junto. Porque quem é da escuridão vai fazer tudo o que é contra a palavra de Deus, contra o que Deus reprova. E quem é da luz vai buscar fazer as coisas de Deus. Então, se você é da luz, saia da escuridão. Não tenha, sabe, rabicho. Ah, eu sou de Jesus, eu vou na igreja. Ah, mas eu ainda faço isso. Ah, mas eu não consigo não deixar de fazer aquilo. Ah, eu não parei de falar palavrão. Não, não dá. Dia após dia você vai tirando da tua vida o que não agrada a Deus. E o Espírito Santo vai te dar força para fazer isso. O Espírito Santo me dá força para fazer isso. Luz, em quarto lugar, luz produz luz. Escuridão produz escuridão. Olha o que a pessoa fala. Olha o que sai da boca. Olha as atitudes. Lá você vai ver se é luz ou se não é. É claro que existem dias mais difíceis. É claro que às vezes a gente está nervoso e fala o que não deve. É claro que tem dias que a gente toma alguma atitude errada. Sim, mas a consciência no Espírito vai falar, não faça mais. Não repita. Mude. Peça perdão. Arruma a tua vida. Bendito Espírito Santo. Bendito Espírito Santo. Essa consciência que nos alerta, que faz acender uma luz dentro da gente e fala, opa, esse caminho não é o teu. Então, o apóstolo Paulo fala, antigamente vocês viviam na escuridão, no versículo 8. Mas agora que pertencem ao Senhor, vocês estão na luz. Por isso, vivam como pessoas que pertencem à luz. Amém? Olha o que diz aqui. Nesse versículo, eu quero ler com você. Efésios 5, acabamos de ler, né? Porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz. Mateus 5,14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Significa ilumine. João 8,12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, se eu sou da luz, eu vou produzir luz. E se eu sou das trevas, eu vou produzir trevas. Quando a gente olha aí as coisas aí fora,
a gente não tem dúvida do que é trevas e do que é luz. Você não tem dúvida. Porque é muito claro, é muito transparente o que falam, o que buscam, como se posicionam. Como as trevas se posicionam e como a luz se posiciona. Então, você que se diz que é luz, produz a luz. Tira da tua vida tudo que não agrada a Deus. Tira da tua vida tudo que é impureza sexual, mentiras, invejas, ciúmes, brigas, confusões, julgamentos. Viva na luz como Deus é luz. É para a luz que você foi chamado. A Bíblia fala acorda e Cristo vai te iluminar. Esse acordar é acorda, vê aonde você está. O que esse lugar que você está tem trazido para a tua vida? E no último, levante-se, Cristo vai te iluminar. Saia. Se o lugar que você está é trevas, saia. Se a maneira de você falar está errado, mude. Se o sentimento é ruim, tira. Limpa, peça para Deus limpar teu coração, limpar a tua vida. Peça para Jesus iluminar o teu caminho. Quando eu leio que o apóstolo Paulo fala aqui, que quem faz essas coisas não tem parte no reino de Deus, é muito sério. E a pior coisa que existe nesse mundo é você achar que está fazendo uma coisa certa e está totalmente errada, está totalmente em desequilíbrio. Então, em nome de Jesus, peça para Deus iluminar a tua mente, teu coração, teus olhos. Peça para o Espírito Santo tirar da tua vida tudo que não agrada a Ele. Se posicione. Se recoloque na presença de Deus. De coração aberto, fala, Deus, muda na minha vida o que precisa mudar. Em nome de Jesus. Amém? Isso é o Espírito Santo que faz. Mas para ter o Espírito Santo na tua vida, você precisa entregar a tua vida para Jesus. Ter uma aliança com Jesus. Sabe, aceitar o sacrifício que Ele fez lá na cruz. Reconhecer que aquele sacrifício foi feito por tua causa, por minha causa. Eu era para estar lá, você era para estar lá. Ele levou sobre ele os nossos pecados. Então eu vou fazer uma oração. Se você quiser entregar a tua vida para Jesus, ore comigo e depois nós vamos orar. Amém? Diga assim, Senhor Jesus, eu não quero mais essas obras da escuridão na minha vida. Me ajuda a sair da escuridão. Eu quero viver na luz. E eu sei que para isso eu preciso de ti, Jesus. Preciso do teu Espírito Santo. Por isso eu entrego hoje a minha vida nas tuas mãos. E eu declaro que a partir de agora, Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador da minha vida. Senhor, em nome de Jesus, não permita que a gente viva no engano, achando que estamos muito bem, te agradando, obedecendo a tua palavra, quando ainda existem questões, situações e sentimentos dentro de nós que não te agradam. Quero te pedir hoje, tira de nós, nos limpa e nos purifica. Tira de nós palavras que não te agradam, julgamentos, invejas, ciúmes, brigas, apontar o dedo, discussões. Às vezes nem falamos, mas com o nosso olhar já estamos criticando e julgando. Nos limpa disso, meu Deus. Como o teu servo Davi disse, sonda o meu coração e vê se há algum caminho mau. Faz isso hoje na minha vida. Faz isso hoje na vida dos meus irmãos, daqueles que estão ouvindo.
que vão ouvir depois, sonda o nosso coração e vê se há algum caminho mau. E se houver, nos mostra, nos liberta e nos cura. Em nome de Jesus. Bendito Espírito Santo. Não nos deixe a nossa própria sorte. Não deixa a gente fazer aquilo que a gente quer, do jeito que a gente quer, da nossa vontade humana. Não deixa, Senhor. Nos guarda e nos livra de todo o mal. Nos ajuda nesta semana a sermos fortes e corajosos. Nos ajuda a iluminar, a estar na luz e a iluminar aonde quer que a gente vá. Precisamos de Ti. Precisamos da Tua graça e do Teu poder. Cobre-nos com Teu sangue, Jesus, a nós e a nossa casa, a nós e a nossa família. Abençoa o Dia das Mães no domingo. Cuida das mães, Senhor. Fortalece elas. Dá saúde para elas. Protege elas, meu Deus. E as ajuda em tudo o que elas precisam. Abençoa a nossa vida e a nossa família. Cada um que está orando no trabalho, nos estudos, aqueles que estão em tratamento de saúde, aqueles que estão com depressão, angústia, dor. Visita cada um, meu Deus. Tem misericórdia de cada um. Eu te peço, ilumina cada um. E que toda treva, todo tipo de trevas que possa ainda estar nos assolando, saia da nossa vida e da nossa casa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Graças a Deus. Sábado, às 15 horas, nós vamos ter um chá para as mães lá na Rua Eugênio de Almeida, número 47, lá na igreja onde eu participo. Você está convidado. Amém? Você está convidada. A mamãe está lá com a gente, passar uma tarde abençoada, às 15, Rua Eugênio de Almeida 47. Chá do Dia das Mães. Esperamos vocês lá, em nome de Jesus. Deus te abençoe, abençoe teu dia, teu domingo, tua semana. Que seja uma semana de grandes vitórias, de força. Não esqueça do Senhor. Não olhe para trás. Olhe para Jesus e continue caminhando. Em nome dele. Amém. Compartilha se foi bênção para você. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Fique na paz.